Peraí. Meu nome é Rafa, sou telecista. Fazer aqui uma gravação para colocar no YouTube. Momento de reflexão aqui no cavaco. Nesse momento, baixa sua cabeça e pense só em Deus. Pense na sua família. Seus amigos são importantes na sua vida. Você possa refletir no dia de hoje. Como é importante a gente passar um dia feliz. Às vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Mas Deus é mais importante. Nessa reflexão, você vai ser tocado. Que Jesus está contigo. Sei. Sai.